Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre indexadores hexagonais. Para quem não sabe o que são indexadores hexagonais, são dispositivos que são confeccionados na base dos componentes protéticos com normalmente um hexágono entalhado nesse componente. Alguns fabricantes utilizam outros tipos de dispositivos, não especificamente um hexágono, como é o caso da Nobel, com alguns implantes como o Replace, que eles usam o Twin Channel, são 3 lóbulos dentro, mas a função é a mesma. Entenda que, independente do tipo de fabricante, você tem que entender que é um dispositivo utilizado para determinar qual é a posição que esse componente vai ser instalado sobre o implante, tá? Então aqui nós temos aqui na imagem de fundo um componente, um munhão universal com indexador hexagonal. Então significa o quê? Que esta base hexagonal do componente é o que vai determinar a posição que ele vai entrar dentro do meu implante. E lá dentro do implante eu vou ter um entalhe hexagonal dentro dele. Então, no caso de uma Nobel, eu vou ter um entalhe do Tri-Channel dentro do implante e um componente com 3 lóbulos positivos entalhados neles. Então, a função do indexador hexagonal é determinar uma posição exata de instalação para que ela possa ser replicada ou, no caso de uma substituição de componente, por uma fratura de parafuso, enfim, por algum outro motivo, para que você possa substituir esse componente e devolvê-lo na mesma posição que você instalou originalmente, tá? Então eu vou pegar para mostrar aqui para vocês. Este é o implante Helix Gram Morse, ok? Um macro modelo dele. E aqui nós temos a composição interna dele. Então vocês vão ver que a gente tem a embocadura do implante, tá? Que no caso do Gram Morse tem 3 milímetros. Esta daqui até esta parte baixa aqui é a parede do cone Morse, tá? A parede Morse dele. Então é uma parede que tem uma angulação, uma divergência de 16 graus entre si, entre essas paredes. Eu tenho mais ao fundo as roscas onde meu componente vai ser parafusado. E eu tenho esse hexágono entalhado. Eu vou acertar essa posição para que vocês consigam enxergar lá, ó. Como ele está recortado, vocês vão ver aqui, ó, uma face, outra face, outra face, outra face. Algumas faces desse hexágono entalhado, tá? Então, aqui eu tenho o implante convencional. Aqui fica mais claro para você a posição do hexágono lá dentro do implante, né? Então tem os 6 vértices desse hexágono lá dentro, tá? Sem corte. E qual a importância desse hexágono? Quando você for instalar o componente, vou pegar a chave do Gram Morse. Conforme eu vou apertando o meu parafuso, ó, por enquanto o componente está girando, e quando eu chego a um certo ponto do apertamento do meu parafuso, o meu componente, ó, parou de rodar, porque ele encaixou, ó lá, ele encaixou as faces do hexágono do componente com o hexágono do implante. Então, até um certo ponto, ó, algumas roscas ali foram umas 3 roscas do parafuso que eu apertei aqui nesse macro modelo, o meu componente ainda está girando, tá vendo? Como ele é um componente de parafuso passante, para quem não viu o vídeo sobre parafuso passante, acesse lá no canal do YouTube esse vídeo. Então, como ele é um parafuso passante, o componente gira independente do parafuso. Chegou nesse ponto ali que ele já alcançou o hexágono, ó, travou parede com parede, aí eu vou terminar de fazer o apertamento do meu parafuso e esse hexágono vai encaixar no hexágono entalhado dentro do implante. Então é isso que acaba determinando para mim qual é a posição que o meu componente vai ficar na boca, tá? Então no caso dos componentes retos, até não tão preocupante, tá? Para o momento inicial da instalação, é mais importante para vocês entenderem isso em relação aos componentes angulados. Por quê? Porque não só esse hexágono determina a posição desses componentes retos, como principalmente determina dos angulados. E aí no caso dos angulados, eu preciso saber exatamente para onde eu tenho que encaixar essa posição de angulação. Então se eu tenho um hexágono encaixando com hexágono, no caso de um componente indexado como esse aqui, são 2 hexágonos, significa que esse meu componente vai encaixar, vai entrar dentro do implante, posições em que eu possa girar a cada 60 graus, entendeu? Cada face do hexágono, se eu levantar e der um passo para o lado, um giro para o lado, ele vai se encaixar 60 graus para o lado, tá? Por que isso é importante? É importante
Porque no momento da instalação do implante, a gente tem que entender o implantodontista, o periodontista, o cirurgião que vai fazer a instalação do implante, ele tem que entender que existe a posição correta de instalação final desse implante, quando você percebe que vai ser necessário o uso de componentes angulados, seja para o implante ter ficado vestibularizado, ou seja para as técnicas de Allen Ford, que os implantes são bem angulados para distal, né, tanto em maxila quanto mandíbula. Nesses casos a gente tem que angular os componentes para mesial, né, para deixar ele mais vertical. O implantodontista tem que entender essa questão protética para saber até onde ele tem que girar esse implante. Então, como é que funciona? No caso da instalação dos implantes, vou colocar aqui para vocês entenderem. Esse daqui é a simulação do montador de implante do Gram Morse, tá? Então, quando eu vou instalar esse implante, eu tenho um montador para catraca, tenho um montador para o contraângulo, tá? Esse montador está encaixado lá dentro de uma forma que, conforme eu vou girando ele, então vamos pensar, eu estou instalando como se minha luva fosse o osso. Ele vai chegar a um certo ponto que esse montador meu me determina qual é a profundidade da instalação, então ele tem essas arestas aqui que me dizem quantos milímetros subgengival esse componente tá, esse implante tá. Quanto mais eu vou descendo, mais infraósseo. E outra coisa muito importante é que este montador possui 6 furinhos, ó. Ele tem 6 furos nessa superfície, 6 furos, 3 furos de um lado, 3 furos do outro. Quer dizer, ele tem 6 perfurações que são coincidentes com o hexágono interno dele, tá? Então vou desmontar aqui, ó. Percebam que, vou deixar essa face, ó, pelo reflexo vocês vão perceber que ela está bem virada para a superfície. Então eu tenho aqui uma face do hexágono e uma bolinha. Se eu girar meu montador, ó, outra face, outra bolinha, outra face, outra bolinha. Então o que significa? Significa que no momento que eu estou fazendo a instalação desse implante, se eu deixar uma bolinha dessa para a posição que eu desejo fazer a angulação desse componente, significa que na hora da instalação eu vou conseguir acertar a posição do componente corretamente. Por quê? Porque como são ângulos, são posições de 60 em 60 graus, se, por exemplo, a intenção é, eu estou na vestibular e vocês estão na palatina, se a intenção é eu angular um componente daqui para lá, eu preciso terminar com a bolinha, como são 6, né? Se eu terminar com a bolinha exatamente na minha posição vestibular, a outra bolinha oposta vai estar na posição palatina. Então eu tenho certeza que se eu instalar um componente angulado, ele vai virar exatamente nessa posição, tá? Então se eu instalar essa bolinha na vestibular, significa que eu posso angular ele para qualquer uma dessas posições da bolinha, inclusive a posição palatina que eu quero. Se eu não tomar cuidado com isso, o que vai acontecer? Eu posso girar um pouquinho a mais e deixar como esse caso aqui, ó. Está instalado, pensando que aqui é vestibular, para cima aqui é vestibular. Eu tenho, vamos botar esse implante vertical, eu tenho as duas bolinhas aparecendo aqui. Então o que vai acontecer? Se eu colocar nessa posição e eu quero angular nesse sentido para vocês, eu não vou conseguir, porque o implante ficou girado. Se ele está no meio dos dois, significa que ele ficou girado 30 graus a mais ou a menos do que ele deveria. Então se eu preciso instalar um implante, um componente palatinizado, quando eu for colocar ele é indexado, ele tem um indexador na base, todos os do Gram Morse tem. O que vai acontecer? A hora que ele assentar o hexágono com o hexágono, a hora que ele fizer esse movimento de encaixe, vou pegar aqui um mini pilar, olha lá, ó. Quando eu pegar o meu mini pilar angulado e quando ele encaixar nesse hexágono, ele vai virar para uma posição que não é a que eu queria. Então eu gostaria que virasse para cá, ele vai virar ou 30 graus para distal, vamos supor. Se eu levantar e tentar botar um passo para o lado, ele vai mirar 30 graus para outro lado, para mesial. Então eu nunca vou conseguir acertar essa posição correta. Por isso da importância da instalação do implantodontista, do cirurgião que vai fazer o implante, ter noção dessa questão da instalação do implante, para que não fique dúvidas dessa posição. Então olha lá, vamos simular aqui, ó. Eu vou pegar e vou deixar uma bolinha extremamente bem posicionada para mim, tá bem virada para mim aqui, ó. Esta tá virada para mim, tá bom? Se eu tirar o meu montador e for instalar o meu mini pilar angulado, olha lá, ó. Ele acertou uma angulação exatamente no sentido oposto.
entendeu? Agora, se eu fizer a instalação um pouquinho mais torto, olha lá, ó. Vou instalar ele um pouquinho mais torto, tá? Ao invés, vamos botar que eu esteja na palatina e eu quero angular neste sentido. Mas ao invés de deixar a bolinha bem posicionada, eu deixei esse implante um pouco mais girada. Ficou a bolinha, ficou entre as duas bolinhas aqui. Terminei de instalar. No dia que eu for fazer essa prótese, eu vou instalar o meu mini angulado aqui. Eu gostaria de colocar ele assim, ó, para ficar bem vertical, entendeu? Ó, tá o parafuso de instalação aqui e a nova emergência aqui. Só que como o implante está mal posicionado, ele vai ficar ou 30 graus para esse lado, ou 30 graus para esse, entendeu? Então, eu gostaria dessa posição, mas não, meu hexágono encaixa ou aqui, e eu acabo não acertando a posição, tá? Então, estando claro em macro modelos isso daqui, vamos mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos no modelo, tá? Então vamos supor aqui que eu tenho um implante, aqui eu tenho um implante Cone Morse, tá bom? E aí, no caso do Gran Morse, ele só tem componentes com indexador, mas no Cone Morse antigo existiam ambos os componentes. Então eu vou colocar os dois aqui para vocês entenderem a posição deles. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui para vocês. Vamos ver o máximo que a gente consegue de aproximação aqui, com foco. Passou um pouquinho. Ok? Então, olha lá, eu tenho dois mini pilares que são teoricamente idênticos. São mini pilares angulados de 17 graus do implante Cone Morse. Porém, este tem indexador. Se vocês conseguirem enxergar aqui, ele tem um hexágonozinho na base. E este outro, ele é liso, ele não tem indexador. Vou melhorar o contraste, ó. Então, este com indexador e esse sem indexador. Então, vamos às diferenças. Então, vamos lá. A única vantagem que existe de se instalar um componente desses sem indexador é que eu não estou amarrado em nenhuma posição, tá? Então, vamos lá. O implante não instalou o implante na posição correta. Eu precisava angular nesse sentido, ele errou a posição das bolinhas, quer dizer, eu estou aqui ou aqui, eu estou 30 graus errado para cada lado. Se fosse um indexado, o sem indexador, ele pode ser instalado em qualquer posição, tá? Então, se eu pegar esse implante aqui, ó, implantezinho Cone Morse, posicionado levemente vestibularizado, tá? Vamos imaginar que eu teria dois implantes aqui, teria mais um aqui, ia fazer uma prótese unida, uma prótese múltipla com mini pilares. Se eu pegar o meu munhão sem indexador, olha lá, eu posso posicionar ele em qualquer, olha só, deixa eu pegar aqui, ó, em qualquer uma dessas posições, em qualquer uma dessas angulações dos 360 graus, que o meu componente vai encaixar dentro do implante, entendeu? Então, por exemplo, consigo determinar, se eu resolvi que essa é a posição, essa angulação que eu quero, vou segurar o meu mini na posição e vou apertar a minha chave, tá? Esses componentes angulados de parafuso passante, o mini pilar, no caso do Cone Morse, ele usa a chave 09. Então, olha lá, ó, instalei o componente, angulei da forma que eu queria, joguei essa emergência mais para o oclusal, e se eu quisesse um pouquinho mais para o lado, vamos supor, eu olhei ali, bom, tá legal, mas podia ser um pouco mais mesial, eu queria ele um pouquinho mais vertical, para não ter muito risco de perder, fazer black space, perder ponto de contato. Eu vou lá, solto meu componente um pouquinho, novamente, reposiciono, quantos graus eu quiser, então se eu quiser 3 graus, 2 graus, meio grau, reposiciono e já instalei ele mais vertical, tá certo? Então a única vantagem do sem indexador é essa, que você acerta a posição que você quer, tá? Porém a desvantagem é que vamos supor que essa foi a posição que eu determinei. Fiz a minha prótese, caso terminado. Em algum momento houve algum problema aqui, soltou o parafuso do mini pilar ou fraturou esse parafuso e você já tem uma prótese aqui, dois elementos, um protocolo, às vezes até um protocolo de zircônia, vamos supor que é um problema mais grave, né, um custo alto de laboratório. Se eu precisar fazer a substituição desse mini pilar, eu não vou conseguir,
porque eu não consigo acertar a posição novamente dele. Até posso tentar, até posso chegar perto, mas a chance de eu acertar exatamente a angulação que eu coloquei é muito pequena, tá? Depende muito da sorte. Então eu corro o risco de perder a minha prótese, perder a prótese que estava aqui em cima, tá bom? Então esse é o grande problema de não indexados, tá? Ele é fácil de posicionar, posiciona onde você quiser, porém se eu precisar substituir, eu tô roubado, tá? Já os mini, olha lá, ó. Deu para enxergar melhor agora o indexador brilhando lá na base, né? Se eu precisar instalar com um indexador, nesse caso, olha lá. Vou pegar ele, vou começar a apertar esse parafuso. Deixa eu botar aqui para mostrar melhor. Ó. Vou começar a apertar esse parafuso e vai chegar um momento que ele travou o hexágono lá dentro. Tá, ó, não está totalmente apertado, mas ele já travou o hexágono. Então foi essa posição que ficou determinada pelo hexágono, tá? Vou apertar um pouquinho melhor aqui, ó. Olha lá, eu vou riscar aqui para vocês entenderem, ó. Então o meu implante estava saindo aqui, a minha emergência estava saindo nessa posição e eu joguei a angulação dele totalmente para a palatina, como se ele estivesse mirando lá no segundo molar do outro lado, ó, a correção que eu fiz, tá? Então, como ele tem um indexador, eu vou tirar ele aqui para vocês, ó. Tirei, fraturei o parafuso, aconteceu algum problema e eu tive que tirar o meu componente. Se eu for lá, ó, ele vai estar marcadinho aqui, ó, que é um 3,5, ó, e eu sei que eu anotei na ficha que é um componente de 17 graus, eu consigo voltar com ele exatamente na mesma posição. Na pior das hipóteses, eu vou instalar ele errado um pouquinho e vou conseguir fazer a correção. Eu vou instalar ele errado de propósito, ó. Vou instalar ele um pouco mais mesializado. Ó. Encaixou o hexágono, olha lá. Ficou errado, né? Ficou de vestíbulo distal para mésio palatino. Ó. Ficou nesse ângulo, né? Nesse sentido aqui da lapiseira. Ó. Ok? Ah, tá errado? Quantos são os passos? De 60 em 60 graus. Então, nesse caso, a gente vai lá, levanta o componente. Acerta essa posição. E está lá o componente instalado. Então, essa é a grande vantagem dos componentes com indexador. Ok? Você consegue retornar com ele na posição. No caso do insucesso, você volta com ele lá e resolve o seu caso. Joia?